amiguinhos, tudo bom? Professora Jazz aqui no vídeo de hoje. Vou corrigir com vocês em primeira mão a prova de matemática do Cefet do ano de 2024 para 2025. Beleza, amiguinhos? É claro que eu não poderia, deixar de dizer que eu tô felicíssima com essa prova, porque caiu exatamente tudo o que eu falei na revisão dos desesperados, que eu fiz com vocês nos Pomodoros. Quem é do meu grupo VIP sabe que caiu exatamente tudo o que eu falei. Aluno meu não foi despreparado para a prova, já tinha feito essas questões aí, ó, assim, milhares de vezes. Jess, eu te amo. Eu já ia falar isso. Rodrigo, você tirou as palavras da minha boca. Só caiu questão que a gente treinou, velho. Eu fiquei impressionada. Jess, você acertou, tipo assim, absolutamente todas. Você é incrível, cara. Você, tipo assim, tudo que a gente estudou caiu. Impressionante. Caiu triângulo equilátero, caiu circunferência. Tipo assim, tudo que você falou, caiu aquele negócio de média que você falou que caiu. Olha só, velho. Você não tá entendendo. Eu li aquela prova de matemática e eu imaginava a sua face, a sua cara, rindo da prova, falando tipo, haha, falei isso na revisão dos desesperados. Véi, eu não tô brincando, eu já imaginava o seu marketing postando a correção da prova e falando assim, essa que eu falei, essa que eu falei. Eu não tô brincando. Como? Gente, eu fiquei desacreditado. Você acertou toda. Gente, como? Jess, eu não tô brincando. Não teve uma, não, literalmente, não teve nenhuma questão que eu falei assim, meu Deus, eu nunca ouvi falar disso. Tipo assim, a Jess nunca falou disso. Jess, você não tá entendendo. Todas você falou, tipo, todas. Nas resoluções que eu fazia de Pomodoro. Então, eu me senti muito, graças a Deus, exaltada nesse sentido, né, amiguinhos? Porque foi um trabalho que eu desenvolvi ao longo dos meses aí com vocês. Trabalhei bastante nesse grupo VIP, nessa revisão dos desesperados. Enfim, para trazer para vocês o melhor spoiler de prova que eu podia, e eu acho que eu entreguei literalmente isso. Meus alunos ficaram felicíssimos, eu vou deixar passando aí para vocês verem. Me trouxeram vários feedbacks, então foi maravilhoso, e eu já deixo para você um recado. Amiguinho, quando eu falar para você fazer uma revisão dos desesperados, não pense você que eu tô interessada só nesses R$40, porque se você for parar para pensar, é um valor muito irrisório, não é? Eu tô de fato interessada que você passe no Cefet, que você passe no Colune, que você passe no IF, no colégio técnico do seu estado. Isso é estratégico para mim, do meu ponto de vista profissional falando. Então, por isso, eu dou tanto a raça na revisão dos desesperados, para que eu tenha alunos aprovados lá dentro que de fato lembrem o meu nome, que vistam, entre aspas, a minha camisa, tá? Então tem toda uma questão profissional por trás, lógico, pessoal também. Eu me sinto muito realizada quando os meus alunos falam, nossa, isso me ajudou, quando passam, né, e trazem esse feedback para mim. É tanto profissional, como diz o Faustão, né, no pessoal e no profissional, entendeu? Então, por isso que vocês podem confiar 100% nesse trabalho, que eu faço ele com alma, com amor, com carinho, com visão de águia mesmo, graças a Deus. Então, vou deixar um recado aqui. Se você quiser participar da revisão dos desesperados do Coltec, dá tempo, me chama no WhatsApp. Pode já fazer aqui o seu Pix com o QR Code que eu vou deixar na tela, para facilitar o corre, entendeu? Você faz o Pix e já me manda o comprovante, porque você sabe que o rolê é quente, não é? Vai rolar na quinta-feira, dia 28, ok? Quinta-feira que antecede a prova, nós vamos estudar ao longo do dia. Então, pais, mães, responsáveis, deixa os guri faltar de aula, porque vão estudar comigo, com a Jess, certo? Para fazer a prova do Coltec da melhor forma possível. Eu treino matemática, como fala? Estratégia, já tô até com a cabeça ruim, porque é quase 10 horas e eu tô gravando vídeo ainda. Mas enfim, estratégia de resolução de prova. Então assim, tá comigo, mães? Coloca na mão de Deus que vai dar certo, beleza? Eu vou trazer esses meninos pra luz do entendimento da matemática, mas vocês precisam tentar deixar eles faltarem de aula se possível, tá? Se não for possível, porque o aluno realmente tem alguma coisa muito importante no dia, não tem problema. Tudo fica armazenado na mídia e ele vai ver no horário que for mais oportuno, mas se puder fazer ao vivo é melhor. E aí às 19 horas nós temos aula ao vivo na plataforma do Google Meet. Beleza, amiguinhos? Eu acho que os recados são esses. Se você for um aluno do futuro, preste atenção. Eu tô falando do quintupelando que foi a revisão dos desesperados desse ano de 2024 para 2025. Então, se você for aluno do futuro, já fica com isso na cabeça, tá? Eu tenho que ir na revisão dos desesperados do meu ano. Eu vou continuar fazendo esse trabalho nos próximos anos, se Deus quiser. E se você for estudar mais a longo prazo, também você dá uma olhadinha aqui embaixo dos meus 2 cursos, Física e Química para colégios técnicos e Matemática para colégios técnicos, para você arrasar nessas provas, beleza? Último detalhe, amiguinhos. Eu vou fazer a prova do Coltec
no domingo. Então, se você puder, vá de roupa amarela, qualquer coisa amarela ou laranja nessa cartela, para que eu possa te reconhecer, a gente conversar. Eu vou levar uma palavra de amizade para vocês fazerem a prova com mais tranquilidade, e eu também vou fazer a prova do Coltec. Beleza? Eu acho que recados foram dados e é isso. Vejo você na revisão dos desesperados do Coltec. Vamos lá para a primeira questão. Daniela, Larissa, Murilo e Vicente irão fazer um passeio de Maria Fumaça em Tiradentes. No trem, há somente 2 lugares disponíveis na janela, onde todos desejam sentar-se. Para resolver o impasse do grupo, o maquinista, sabe, ele não tinha nada para fazer, ele resolveu fazer um jogo matemático com eles. Né? O maquinista sorteou para cada um deles um número e disse que os lugares na janela seriam ocupados por aqueles que ficassem com os 2 maiores números. Em seguida, cada um deles exibiu um número sorteado. Os lugares sorteados na janela serão ocupados por quê? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber aqui, né, é ver mais ou menos esses valores. Alguns deles mais ou menos, que são números irracionais, né? Vamos começar aqui por 13 quartos. Você concorda comigo, 13 nonos, que 13 nonos é 9 nonos mais 4 nonos? Se você conseguir enxergar isso aqui, sua vida muda. Porque você sabe que 9 nonos é 1, e 4 dividido por 9 vai dar 4, 4, 4 infinitamente, por causa da parte ali das dízimas periódicas. Entendeu? Então, ó, 13 dividido por 9 é 1,444, ok? Aproximadamente esse valor aí. Se você não soubesse fazer essa coisa aqui de cabeça, né, perceber que é 1 inteiro mais 4 nonos, porque aí fica o número 1,444, você teria que fazer essa divisão aí, mas não ia cair sua mão nem nada. Certo? Aqui é 1,666. Aqui, a raiz de 3, ela é aproximadamente 1,7, certo? Quer dizer, se eu dividir por 2, vai dar 0 e uns quebrados. Então, esse cara aqui já está eliminado. Beleza? E o pi? O pi é 3,14, que você vai dividir por 2, correto? Então, isso aqui vai dar, se fosse 3, ia dar 1,5, para início de conversa. Mais que 3, vai dar mais que 1,5, ele já ganhou dessa mulher aqui, ó. Então, vai ser Larissa e Vicente os maiores. Ok? É uma questãozinha facílima, né, Bergueiros? Essa daí, para ninguém falar, para ninguém botar defeito nem sorte, hein? Vamos lá agora para a questão 17. Considere o número de 5 algarismos N, A, B, B, em que os 3 primeiros algarismos são A, com A diferente de 0, e os 2 últimos algarismos são B, com B também diferente de 0. Sabe-se que N é divisível por 3. Nessas condições, então é correto afirmar que se N for par, então B quadrado é 36, se for ímpar, B quadrado é menor que A quadrado, se for ímpar, N é divisível por 9, e se for par, então N pode ser divisível por 10. Primeira coisa, a letra dela é de cara eliminável. Por quê? Não pode ter número 0 na jogada. Então, como é que vai ser divisível por 10, sendo que todo número divisível por 10 termina em 0? Então, essa aqui já está desclassificada automaticamente. Olha só, o critério de divisibilidade do 3, né, que envolve aqui o problema, que a gente falou muito na revisão dos desesperados, inclusive, ó, eu tenho as provas aqui que não me deixam mentir, certo? Que eu falei sobre MMC, MDC, né, razão ou divisibilidade, até questão de número de divisores que eu treinei com vocês lá. Mas voltando aqui, se isso aqui é A, ele já é divisível por 3, porque você tem 3 algarismos iguais. A soma desses algarismos aqui, ó, dá 3A. Então, por essa parte aqui, o número já está contemplado de ser divisível por 3. Qualquer número A é divisível por 3. Pensa, 4, 4, 4. Soma 4 mais 4 mais 4, dá 12. 3, 3, 3, soma, dá 9. 5, 5, 5, vai dar 15. Porque você está somando 3 números iguais. Então, é claro que ele vai ser múltiplo de 3. Beleza? Então, o A falou assim, ó, deixa comigo, bateu no peito e falou, eu garanto que até aqui já está divisível por 3. Então, para continuar sendo divisível por 3, a soma desses 2 números aqui também tem que ser divisível por 3. Correto? Só que lembre-se que eles são números iguais. Ou seja, o B só poderia ser 3, porque aí ele continua sendo divisível por 3, né? Porque eu estou somando múltiplo de 3 mais 3 vai dar uma soma múltipla de 3, que é o critério de divisibilidade do 3. Ele poderia ser 6 ou ele poderia ser 9. Porque aí, ó, aqui já garantiu que é múltiplo de 3. Quando eu somar esse com esse, vai continuar sendo múltiplo de 3, porque eu estou garantindo que é 3, 6 ou 9. Aí observa uma coisa, ele fala assim, se for par, então B quadrado é 36. Exatamente. Porque o B só vai poder assumir o valor de 3 ou de 9. Só isso que ele pode assumir. Senão ele vai lá, ó, e escangalha o número todo. O número passa a ser não divisível por 3,
que é uma ordem que o enunciado falou. N é divisível por 3. Então, por esse motivo, o N só poderia, o B, né? Ele só poderia assumir os valores de 3, 6 ou 9. Aí falou assim, se for par, então B quadrado é 36? Sim. Se ele for par, obrigatoriamente o B tem que ser 6. Então, 6 ao quadrado é igual a 36. A resposta da letra A é a correta. Observe uma coisa, o A pode ser qualquer número, só não pode ser 0. Então, suponhamos assim que o A seja 9, tá? Aí ele fala assim, então se o número for ímpar, B quadrado é menor que A quadrado? Olha só, se o número for ímpar, o B pode ser 3. 3 ao quadrado menor que 9 ao quadrado? Não. Correto? Aliás, sim, mas o contrário. É o contrário, né? Eu estou dando um exemplo aqui que falaria que estava certo. Mas aí eu posso dar um exemplo que fala o contrário. É justamente pegar o B como sendo 9 e o A como sendo 3, por exemplo. Certo? O B pode ser 9? Pode, ele vai ser ímpar. 9 ao quadrado é menor que 3 ao quadrado, por exemplo, que seria o valor do A. 1 ao quadrado, o A pode ser qualquer coisa. Não. Então, aqui você consegue dar infinitos contra-exemplos. Portanto, ela é errada. Ok? E se ele for ímpar, então N é divisível por 9. Não. O número só é divisível por 9 se você garantir que a soma dos algarismos dele dá 9. Então, observe uma coisa. Aqui você tem 3 números que você somou, porque é a soma dos algarismos aqui. Vamos supor que fosse 1. Beleza? Aí ele falou, se for ímpar, vai ser divisível por 9. Suponhamos aqui que a gente coloca o número 9 e 9. Ele é ímpar, né? Uma das possibilidades aqui. Mas quando você soma os algarismos, ó, 9 mais 9, 18, 19, 20, 21. Ele deu a soma 21, que não é múltipla de 9. Então, essa daqui, ó, você não pode garantir. Você consegue dar contra-exemplo. Então, portanto, ela é errada. Ou seja, a resposta correta é a letra A. Essa questão eu achei muito boa, de raciocínio lógico. Eu tinha trabalhado também com você. Essa questão aqui, ó, na revisão dos desesperados, que foi do Cefet de 2022, correto? Que a gente tinha que pensar nessas questões de divisibilidade. Por exemplo, aqui ele queria saber com quantos zeros, né? Era a divisibilidade do 10, né? Que bastava multiplicar o 5 por um número par para obter um zero no final, correto? Qualquer número terminado em 5 por um par, termina em 0. Só que o 25, quando você multiplica ele por 4, dá 2 zeros no final, correto? Então, a gente faz essa lógica aqui para as terminações em 5, e nós temos também as terminações 10, 20 e 30 que contribuem com 0. Então, essa questão aqui, ela é da família dessa outra, correto? Que aconteceu em 2022, essa aqui no Cefet também, ok? Mais uma questão que eu preciso falar, né? Preciso dizer que eu fiz uma muito parecida, só que a que eu fiz parecida na revisão era um pouquinho mais difícil, ou seja, quando você faz algo mais difícil e chega na prova e cai um negócio fácil, você deita na cama armada. Vamos lá. Na figura a seguir, as retas A e B são transversais ao feixe de 3 retas paralelas. Sabe-se que as medidas de um dos segmentos em unidade de comprimento são o S igual a 20. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui onde eu risquei de azul é igual a 20, beleza? ZP é igual a 15. Então, vamos lá em ZP. Coloquei aqui de vermelho. TV, que é esse pedaço aqui, né? É igual a 16. Coloquei aqui de verde, vamos continuar lendo. Além disso, TP é igual a 3PV. TP, esse cara, é igual ao triplo desse. Olha só, ele falou que TP, esse pedaço, é o triplo desse. Então, se esse aqui vale X, aqui vale 3X. Ou seja, 4X, que é a soma de tudo, é igual a 16. Então, X vale 4. Ou seja, este pedacinho aqui, ó, ele vale 4, ok? Agora ele fala o seguinte, considere a menor trajetória passando sobre as retas da figura, iniciando o trajeto em V e terminando em S. Então, a pessoa sai do V e chega até o S. Não passando 2 vezes pelo mesmo ponto, ou seja, você não pode ir e voltar, certo? Você tem só que ir, incluindo o ponto W. Então, você tem que fazer obrigatoriamente esse caminho aqui, ó. Não tem muito outro, porque vamos supor, se você quisesse descer, você ia ter que voltar, e não pode, correto? Se você quisesse ir lá para depois passar aqui, você ia ter que voltar. Não tem outra opção. Você é obrigado a fazer isso aqui que eu estou fazendo, ó. Aqui, 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 e vir até o S, certo? A medida da trajetória em unidades de comprimento é igual a quanto? Então, qual que é o lance aqui, amiguinhos? Olha só, você ia falar o seguinte, que 20, que é esse pedação aqui, está para 16, que é o todo aqui, certo? Assim como, vamos chamar isso aqui de X? Não vou chamar de X não, que eu já usei a letra X aqui. Vamos chamar de Y, tá? Assim como Y está para quanto? 12, não é? Porque aqui não é 3X? Se aqui é 4, 3X é 12, porque tudo tem que dar 16, lembra? Então, eu vou falar que Y está para 12. Eu vou simplificar 16 e 12 aqui, ambos por 4, tá? Aqui vai dar 4, aqui vai dar 3.
Eu vou dividir 20 por 4, que vai dar 5, e vou multiplicar cruzado, ó. Você pode fazer a conta aí do jeito que você quiser, tá? A essa altura do campeonato, ninguém aqui vai brigar por causa de conta, certo? Você poderia multiplicar 12 vezes 20, que vai dar 240, e depois dividir por 16, que também vai dar 15. Isso aí, tanto fez, tanto faz, tá? O nosso y aqui, ele vale 15. Então, qual que vai ser o total da trajetória? 15 mais 15, 30 mais 4, 34, resposta da letra A. Agora, observe essa questão aqui que eu fiz na revisão dos desesperados. Olha isso aqui. Se você prestar atenção nessa questão, qualquer coisa, se você estiver estudando aí no futuro, tá, e quiser tirar um print para você estudar, a gente tem as retas paralelas. Ele fala a mesma coisa, ó, AB igual a 3M. Aqui, ele falava que PT é igual a 3 PV, né? Que é a mesma coisa, ó, tá? Ele divide aqui na razão um pedaço uma unidade, digamos assim, o outro é o dobro, né? Porque somando tudo dá 3. E que mais aqui? Bem, aí você descobre esses pedacinhos aqui, né, e tudo e tal, e aí ele falava que era bissetriz, ó. Então essa parte aqui é mais difícil, essa é uma questão do IFES de 2022, observa, você não pode estudar só pela sua prova, entendido? Como isso aqui é bissetriz, ó, estou explicando a grosso modo, tá, depois você pausa o vídeo aí e faça essa questão com mais calma. Como é bissetriz, esse ângulo é igual a esse, mas como as retas são paralelas, aqui você faz um Z, ó, Z do zorro, esse ângulo é igual a esse, então esse triangulinho aqui, ó, ele é um triângulo isósceles, assim como aqui, tá bom? Se você quiser assistir a resolução dessa questão, tem ela no YouTube meu também, resolvi a prova completa, IF do Espírito Santo de 2022, nesse link aqui. Então, depois você procura aí, tá? Vou ficar rendendo muito com questão de outras provas, mas é para mostrar o marketing da gata, né? Porque eu pus a questão em cima da sua mesa antes de você fazer a prova. Mais uma questão que eu falei na revisão dos desesperados, ó, uma questão de diagrama de Venn. Eu coloquei aqui, ó, nos meus chutes, cadê? Diagrama, aqui, ó, diagrama de Venn ou de árvore, ok? E resolvi uma questão. Eu lembro que essa foi a última questão que eu coloquei nesse pergaminho. Embora ela esteja aqui em cima, eu coloquei ela depois, né, antes de entregar para vocês, porque eu falei assim, não posso deixar de pôr diagrama de Venn, correto? Inclusive, esse aqui é uma questão um pouco mais complexa, porque ela envolve 3 conjuntos, né, e essa daqui envolve apenas 2. Vamos lá. Em um grupo de turista, todas as pessoas falam ao menos uma das línguas, inglês ou espanhol. Dessas pessoas, sabe-se que 2/3 falam espanhol, metade fala inglês e 4 pessoas falam as 2 línguas. Então, nós temos um diagrama mais ou menos assim. Aqui eu vou colocar inglês e aqui eu vou pôr espanhol. Portanto, a quantidade de pessoas que falam inglês, não espanhol, é igual a quanto? Vocês sabem que eu fiz a prova, eu fiz essa questão testando a alternativa. Porque eu sou obrigada a ficar pondo X em tudo. Primeiro, ele deu este dado. Eu testei a letra A, letra B, letra C, letra D. A resposta correta aqui é a letra C. Vou mostrar para vocês testando a alternativa. Tá? Olha só, ele pediu a quantidade que fala inglês, mas não fala espanhol. Então, é a galera que está aqui. Aí eu testei o seguinte, ó. Esse número foi dado. Isso aqui eu estou testando. Preste atenção, eu estou testando a alternativa. Isso aqui está dando 12, não é? Ele falou que o número que fala inglês é metade, não é? Ó, metade fala inglês. Então, 12 é metade de qual número? 24. Então, no total aqui, eu tenho que ter 24 pessoas. Se eu já preenchi com 12 aqui, aqui tem que ser 12, porque aqui ele falou que não tinha ninguém que não falava nenhuma das línguas. Todas falam pelo menos uma, correto? Agora vamos fazer o seguinte, vamos somar espanhol. Aqui está dando 16, não é? 16 por um acaso, ele é igual a 2/3 de 24? 24 por 3, 8. 2 vezes 8 é 16? É correto. Você acha que eu, querido, vou ficar fazendo questão com X de prova? Olha para minha cara, certo? E olha só, vamos supor que você começasse a testar a letra A, que é 6. Olha o que ia acontecer. 6 aqui está dando 10, então no total seria 20, não é? Então aqui você teria que colocar 10 para dar 20, né? Beleza, só que quando você somar aqui, ó, 14, não é 2/3 de 20. Esse aqui é que é o lance, é a última informação para fechar os pontos. Então não é correta, isso é o teste de alternativa, é a melhor coisa no planeta Terra. Eu ensino os meus alunos isso aqui todo santo dia, para você fazer a prova no tempo da prova. Agora vamos fazer então como seria na escola. Vamos dizer aqui que nós temos um número X e aqui um número Y, que eu não sei quanto que é. O que eu vou falar? Eu vou falar que X mais 4, que é o número de inglês, certo? É igual a metade da tropa. Quem fala inglês é metade. Então a tropa toda é quanto? X mais 4 mais Y. Ou seja, quem fala inglês é metade da galera, ok? Eu vou passar esse 2 para cá multiplicando, vai ficar 2x mais 8, chuveirinho, né, amiguinhos? X mais 4 mais Y. Eu vou passar para cá subtraindo X, vai ficar X, ok? O 4 para cá, aliás, vou passar o Y para cá subtraindo, vai ficar menos Y.
e o 8 para cá subtraindo. Vai ficar 4 menos 8, que vai dar menos 4, reserve isso uma tigela. Agora, o que a gente sabe? A gente sabe que quem fala espanhol, que é o y mais 4, y mais 4, é igual a 2/3 da galera toda. Ó. 2/3 falam espanhol, então y mais 4, que é quem fala espanhol, é 2/3 da tropa, que é quanto? X mais 4 mais y, ok? Observa uma coisa aqui. Se eu passar esse 4 para cá, rapidamente, ó, aqui fica x mais 4 é igual a y, beleza? Passei para cá, x mais 4 é igual a y. Eu vou substituir aqui, ó. Vai dar menos trabalho para mim. Y mais 4 é igual a 2/3 de x mais 4, acabei de separar aqui, fica y mais y. Beleza? Eu vou multiplicar todos os termos por 3 para sumir com esse 3 daqui. Preste muita atenção, vai ficar 3y mais 12 é igual. Quando eu multiplicar o 3 aqui, corta com esse. Aí eu vou fazer só o chuveiro com 2, ó, que é 2y, 2 vezes 2, 4. Ok? Passo para cá subtraindo, vai dar y é igual a 12. Beleza? Então, esse y aqui é igual a 12. Ó, x menos y é igual a menos 4. Então, x menos 12 é igual a menos 4. Eu vou passar esse 12 para cá somando, então o x vai ficar valendo quanto? Ó, foi para lá somando, ó. 12 positivo menos 4, 8. Você acha, olha para minha cara, preste muita atenção, sou professora de matemática, você acha que eu faço um negócio desse aqui em prova? Nunca na vida, na terra do Brasil. Bem, essa questão aqui, ela é muito parecida, né? Ela lembra muito a questão do ano passado do Cefet. Essa questão aqui, certo? Você vai ligar aqui e fazer uns teoremas de Pitágoras e etc. Tá? Ela lembra muito. Embora, conceitualmente, ela é uma questão de teorema de Tales, que eu julgo, né, ser mais parecida com essa aqui pela questão da semelhança de triângulos, tá bom? Essa aqui eu até fiz com os meninos hoje lá no grupo público. Diga-se de passagem, vou deixar aqui o link do grupo público para você entrar caso você não esteja. Eu fiz essa questão aqui, mostrei que é uma questão similar em termos de semelhança de triângulo, e ela é um pouco mais difícil porque aqui os triângulos, né, você tem que analisar os ângulos, tá? Já nessa de hoje aqui, ela é mais de graça, porque os triângulos estão na mesma posição, digamos assim. E além disso, aqui dentro tem um trapézio que nós trabalhamos aqui em cima dessa questão, tá vendo? De 2017, do Coltec. Eu trabalhei uma questão de trapézio com vocês, então deu para relembrar um pouquinho de área, embora o foco dessa questão aqui de trapézio fosse mais porcentagem, tá? Mas, enfim, vamos lá para fazer essa questãozinha maravilhosa aqui. Na figura, ABCD e EFGH são quadrados de área 164. Então, aqui a gente sabe que os lados são 10 e 8, enfim, né? O segmento EB mede 6, beleza, e os pontos A, B e DE são alinhados. E o segmento DF tem o DF intercepta BC em M e N, aqui e aqui, beleza. Então, qual que é a área do polígono? Bem, a primeira coisa que você vai fazer é olhar para esse triângulo aqui, que eu vou desenhar menor embaixo. Ele tem como lados, né, no caso aqui 10 e aqui, ó, 24, que é 10 mais 6 mais 8. Beleza? E você vai comparar ele com esse aqui, ó, esse pequenininho aqui, tá bom? Então, vou desenhar esse aqui, ele vai ter uma medida qualquer X aqui, e aqui 8, não é? Que é esse pedacinho dele aqui. Então, você vai fazer a seguinte razão e proporção. Pode falar que 24 está para 8, assim como 10 está para X, ó. 24 está para 8, assim como 10 está para X. Você poderia falar 10 está para 24, assim como X está para 8. 8 está para 24, assim como X está para 10. Tanto faz essa ordem, porque isso aqui, ó, a gente multiplica cruzado, certo? Então, tanto fez, tanto faz. Isso aqui dá 3, ó. Então, ficaria 3x é igual a 10, passo 3 dividindo, x é igual a 10 terços. Beleza, pronto. Agora, eu vou olhar para este triângulo aqui e descobrir a altura dele, correto? Vamos falar que isso aqui é um y qualquer. Então, eu vou falar que y está para 14, correto? Y está para 14, assim como 10 terços, certo? Está para 8, beleza? O que eu faço? Eu pego esse 14 aqui, ó, que está dividindo o y, e mando ele para cá multiplicando. Então, vai ficar assim, y é igual a 140, que vai multiplicar o 10 vezes o 14, né? 140 terços, vezes 1/8, não é porque dividir por 8 aqui não é o mesmo que multiplicar por 1/8. E aí a gente vai simplificar esse 140 com esse 8, deixa eu pensar aqui, por 2, né? Certo? Vai ficar 70 aqui, se eu dividir por 2 aqui por 2, aqui vai ficar 4. Então vai ficar 4 vezes 3, 12. Dá para dividir por 2 de novo, que vai dar 35 sextos. Então esse valor de y aí, você passa a conta do jeito que você quiser, entendeu? O aluno vai falar, você tá falando rápido. Mano, você tem que pausar o vídeo e fazer essas continhas elementares, entendeu? Porque eu tô te explicando aqui o teorema de Tales. O rolê da questão é esse, Tel de Tales.
fazer conta, cara, até a calculadora faz. Então, você pausa aí e veja como é que você vai fazer essa conta. A questão aqui, que eu vejo que os alunos erram bastante, é quando a posição do trapézio está assim, eles acham que a base é 6 e a outra base é essa hipotenusa, entre aspas, aqui. Aí o aluno quer fazer um teorema de Pitágoras. Não é isso, amiguinhos. Você tem que enxergar o trapézio como sendo isso aqui, ó, girar para a direita, certo? Ele dessa maneira. O que é base e o que é altura? A altura, gente, é o que faz 90 graus com os outros lados. Então, a altura aqui é 6 para jogar na fórmula. Entendido? Então, vai ser o seguinte. Bzinho mais Bzão. A fórmula é Bzão mais Bzinho vezes H sobre 2. Não é isso? Você já sabia essa fórmula, ok? Então, quem que é o Bzão? 35 sextos. Ok? 35 sextos é o Bzão. O Bzinho, 10 terços. Quem é a altura? 6 é a altura. Sobre 2. Aí é só tacar o louco nas continhas, né, Berger? Correto? Isso aqui vai dar 3. Ok? E eu vou somar essas duas frações ali, deixando o denominador 6 comum, ó. 6 dividido por 6 vai dar 1 vezes 35, 35. 6 por 3 é 2 vezes 10, 20. Ok? E aí eu vou multiplicar isso aqui por 3. Tá bom? Vai ficar 55 em cima. Esse 6 dividido por 3 é 2. Então, 55 dividido por 2 vai dar 27,5. Lembrando que continha você vai ter que fazer do jeito que você quiser. Beleza? Então, a resposta aí, letra C. Excelente questão, né? Essa aqui, porque ela conseguiu cobrar da gente Teorema de Tales, que é a semelhança de triângulo, né? E área de um trapézio, tá? Então, achei ela uma questão boa. Bem, o que dizer da questão 21, que é o maior clássico da era cefetiana? É raro ter uma questão, ter uma prova de Cefet que não caia esse tipo de questão. Inclusive, na revisão dos desesperados, eu trouxe isso para vocês. Lógico, eu nunca vou fazer uma revisão dos desesperados sem trazer essa questão de Cefet. E eu fiz ela, claro, pelo método treta, substituindo valores, e aqui fazendo pelo método normal, que é casos de fatoração. Ok? Nesse caso aqui, não dá para fazer treta, porque, lembre-se, só dá para fazer treta quando ele pede uma alternativa equivalente. E aqui ele não te pediu equivalente. Ele pediu para você jogar 5 e 7 nessa conta. Mas é óbvio, Albergueiros, que você não vai jogar 5 aqui logo de cara. Você vai dar uma mexida nisso aqui. O que nós vamos fazer, então? Nós vamos pensar o seguinte. Olhando para o numerador, tá? A gente vai pôr fator comum em evidência. O que é fator comum em evidência aqui? É x elevado a 3 e y elevado a 2, que são os menores valores. Então, bora colocar x3, y2 em evidência. Agora, a gente pega aqui, ó, e divide, certo? Ó, x9, y2 por x3 vai dar x sexta e o y2 vai cortar. Preste muita atenção. X a sexta e o y2 vai cortar. Aqui, o x3 vai cortar. E o y a sexta por y ao quadrado vai dar y a quarta, porque a gente subtrai os expoentes. Beleza? No denominador, o que a gente vai ter? A gente vai olhar para cá e para cá, vamos pensar. O x com o menor expoente é esse, e o y com o menor expoente é esse, ou seja, a mesma coisa, tá? Então, vai ser x3, y2. Vamos dividir aqui, vai dar o mesmo lá em cima, né? x6, ó, porque eu vou subtrair 9 com 3 vai dar 6, esse cara morreu aqui. Beleza? Agora, esse cara vai cortar, desculpa, mentira, volta. Vou dividir o 2 aqui, vai ficar um 2. X a sexta vai cortar aqui com x a terceira, vai ficar x a terceira. Né? X a quarta, simplificando com esse, com esse y2, vai dar y ao quadrado. E por último, esse cara aqui, quando eu for fazer com esse, ó, o x3 vai morrer e o y vai ficar a quarta. Ok? Porque eu subtraí os expoentes. Então agora, vamos pensar o seguinte. Corta, corta. Aí aqui em cima, isso é um caso clássico de produtos notáveis, que a gente estudou horrores, que é a diferença entre quadrados. É o mais clássico dos produtos notáveis, é a diferença entre quadrados. Então, como que é a fatoração? Você tira a raiz desse e desse. Então, fica x a terceira e y ao quadrado, na soma e na diferença. Ok? Beleza. Embaixo, o que nós temos aqui? Trinômio quadrado perfeito, sim. Porque esse cara é um quadrado, esse também. Se você tira a raiz, fica x3. E a raiz desse cara aqui é y2. Correto? Sempre com o sinalzinho de mais aqui, ó. Ok? E aí, quando você fizer o teste da volta, que é o quadrado do primeiro vai voltar a ser esse. 2 vezes o primeiro vezes o segundo volta a ser esse. E o quadrado do segundo vai ser esse. Então, é literalmente um trinômio quadrado perfeito que você fatora no quadrado da soma.
Ok? Aí aqui, preste muita atenção. O quadrado de uma coisa é essa coisa vezes ela mesma, tá? Então, só vou escrever aqui para ficar bonitinho, ok? Que o quadrado é ela vezes ela mesma. E aqui, claro, nós vamos cortar. Então, o que nós vamos ter aqui é x3 menos y2, x3 mais y2 embaixo. x3, lembra que o x era 5? 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Menos 49, porque o y era 7, correto? Menos 49 sobre x3 é 125 mais 49. Beleza? Quanto que vai dar 125 menos 49? Vai dar 76, né? É isso mesmo? 125 menos 49, 76. E 125 mais 49 vai dar 174. Essa poderia ser a resposta, mas é claro que ela vai estar de forma simplificada ali na raiz, né? Na raiz não, no gabarito. Eu vou dividir em cima e embaixo por 2, ó. Certo? Ó, preste atenção. 76 por 2 é 38, ok? E 174 por 2 vai dar 87, portanto, a resposta aqui da letra B. Bem, essa questão de média, o que dizer sobre isso, né? Primeiro, que na revisão aqui, ó, estatística média, modo mediana, foi o meu último chute aqui na sequência, porque isso aqui é bem óbvio, tá, gente? Não é nem tanto assim, não é nem muito bola de cristal, não. Quanto menos conteúdo a prova tem, mais cai esse tipo de questão. Porque é uma questão mais tranquila mesmo, né? Então a prova tá na vibe menos conteudista. E eu lembro que eu falei na revisão do IF, mas aí, né, que ó, tava perto da prova do IF. Foi há 11 dias atrás. Eu ainda falei dessa questão de média engana bobo. Porque a pessoa, às vezes, ela não vê que ela tem que multiplicar essas colunas, né, digamos assim, ou nos gráficos, para saber o total de pessoas de fato. Então aqui, preste muita atenção, essa questão aqui que eu fiz na revisão, olha o nível de quão mais difícil essa daqui é na real do que essa que a gente acabou de pegar aqui. Essa aqui não tem nem pegadinha, ela nem é engana bobo, ela é literalmente faça e pronto, tá? O gráfico indica a quantidade diária de espectadores presentes em uma exposição de arte durante uma semana. De acordo com o gráfico, o dia da semana cuja quantidade de espectadores ficou mais próximo da média semanal é... Correto? Vamos somar então esses números todos. Como que a gente faz aqui? Para facilitar a vida, eu vou somar esse com esse, ó, é como se eu estivesse emprestando 3 para cá, e fica 2 de 60, 120. Isso facilita um pouco. Se eu emprestar esse 2 para cá, fica 2 de 70, 140, certo? Beleza. Aí eu vou somar, então, 260, que dá isso aqui, não é isso? 140 mais 120, mais isso aqui, ó, que dá 9, 12, 129, correto? 129 mais 108. Então, somei os 7 valores ali, certo? 17, vai 1, 8 mais 1, 9, e aqui 4. Deu 497. E vou dividir por 7. Isso é média, são 7 dias, por isso que eu estou dividindo por 7. Aqui vai dar 7, que vai dar 49, né? Na hora que eu descer o 7 aqui, ó, vai dar 1, 71. Então, o valor mais próximo é quanto? 72, sexta-feira. Facílima, né, amiguinho? Bem, a questão 23 aqui é uma de divisão diretamente proporcional, né? Que é claro que eu falei aqui também. Olha só, aqui, ó, tá vendo? Divisão diretamente ou inversamente proporcional, né? Então, isso aqui, e eu treinei bastante com vocês, essa questão aqui, ó. Essa aqui, a questão dos cartazes, se não me engano, ela é do Cefet mesmo, mas ela é bem mais antiga, né? Que falava que tinha uma impressora, uma era 20% mais rápida do que a outra. É exatamente o mesmo esquema. Vou dar até um Ctrl+C, Ctrl+V, vou trazer para cá, para vocês verem que eu vou resolver a questão do mesmo jeito. Ok? Então, vamos lá. Pera, aqui estamos. Ok, vamos lá. Um casal recém-formado fez um acordo de dividir as despesas fixas da casa em partes diretamente proporcionais à renda de cada um. Dessa forma, a Mariana, que recebia 20% a mais que o Luciano, arcaria com a maior parte dos 10.560 que o casal gasta mensalmente. Então, a parcela que ela vai, né, pagar é quanto? Então, aqui, primeiro, claro, o valor é 10.560, ok? E aí eu vou dividir isso para X para o cara e 1,2X para a mulher. Por quê? Porque ela ganha 20% a mais. Então, a gente está trabalhando aqui com um fator de aumento, certo? Ela paga 1,2X porque ela ganha 20% a mais do que o cara. Beleza? Então, eu vou dividir isso aqui em duas partes. Observa como que é simples o problema. 1x é o cara e 1,2x é ela. Então, 2,2x é igual a 10.560. Eu vou passar
certo? 10.560. Esse 2,2 para cá, dividindo. Só que eu vou tirar essa casa com a vírgula, presta atenção, a vírgula some, e coloco um zero a mais no numerador. Beleza? Agora a gente vai simplificar isso aqui. Por exemplo, eu poderia dividir em cima e embaixo por 2, né? Aqui embaixo vai dar 11, ó. Aqui vai dar 5, aqui vai dar 2, vai sobrar 1, 8, 0, 0. Beleza? Agora observe uma coisa, esse número é divisível por 11, porque quando você soma essas casas aqui, ó, as casas em posições ímpares, tá dando 13. E as casas em posições pares, que são essa e essa, é casa par, não é o número par não, entendido? Aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu somo as casas ímpares e subtraio pelas casas pares, que dá dando 2 aqui, deu 11. Então, 13 aqui, né? Essa soma dá 13 menos 2, 11. Esse é o critério de divisibilidade do 11, tá? Resumindo. Você não precisava saber, não, mas é só para dizer, tá? Só para não dizer que não falei das flores, para você ir lembrando disso. Aqui vai dar 4, ok? Aí vai sobrar, eu vou dividir por 11, né? 52 por 11 dá 4, que daria 44, sobra 8. Aí 88 vai dar 8. Então, o cara, ele paga 4.800. Então, a mulher vai pagar 4.800, o que falta para chegar em 10.560, que é 5.760. Você tem que fazer essa continha, entendeu? 10.560 menos 4.800. Então, 10.560 menos 4.800, vamos ter aí 5.760. Uma outra maneira também é isso vezes 1,2, não é? Porque já que ela paga 20% a mais, então é a mesma coisa que multiplicar por 1,2, você vai obter o mesmíssimo resultado aqui da letra B. Então, observe, olha isso aqui, essa questão que eu fiz aqui agora com vocês. E a questão que eu falei com vocês, que eu trabalhei, né, na revisão dos desesperados, enfim, nos pomodoros que eu faço com os meninos. É tipo assim, cara, é a mesma coisa isso aqui. Só que aqui ainda tem que fazer uma outra regra de 3, porque no passado as coisas eram bem mais difíceis, né? O aluno tinha que lutar com armas mais perigosas. Então, assim, olha isso, questão tranquilaça, repetida, né? Manjada de prova. Bem, sobre a questão 24, né, o que dizer disso aqui, que eu falei na revisão. Se houver questões de função de primeiro e ou segundo, se, porque eu ainda estava bem nessa dúvida devido ao conteudismo desses assuntos, acredito virem num contexto de problema, um assunto não muito conteudista, correto? Raízes, que é o caso aqui, o gráfico ou os vértices. A gente vai ter uma aqui de gráfico também, certo? Então, olhem para vocês verem. Olha isso, função do primeiro grau envolvendo um probleminha clássico. Então, assim, mais profético do que isso, meu amor, não tem como, não é? Lavínia e Isadora, vendedoras de uma loja de automóveis, foram contratados com um acordo diferente de remuneração. Lavínia recebe mensalmente, né, 3.200 fixos, acrescidos de 2% da comissão sobre o valor do total de suas vendas. Então, nós temos 3.200 mais 2% do total das vendas dela, certo? Já a Isadora recebe um salário que seria 4.800, acrescido de 1% de comissão sobre as suas vendas. Em certo mês, o valor do total de vendas, quer dizer, o X delas, foi idêntico. Então, por isso eu vou poder falar que 4.800 aqui, mais 1 sobre 100, porque é 1% de X, é o mesmo X, que é o mesmo total do número de vendas, né? E o salário também foi idêntico, por isso que eu posso igualar, correto? Tanto o X aqui eu posso usar a mesma letrinha, porque o total de vendas, que é o X, foi igual. E o salário, que é o resultado da continha, também vai ser igual. Beleza? Considerando que no referido mês o salário de cada uma das duas foi igual à soma dos algarismos, né, de cá, então qual que é o valor aí? Beleza? Observe uma coisa. Se eu passar esse 1% para cá, fica 2 sobre 100, menos 1 sobre 100, que é 1 sobre 100. Ok? E aí eu passo esse 3.200 para cá, subtraindo. Certo? Ó, 4.800 menos 3.200 dá 1.600. Então, essa parte 1% de X é 1.600. Então, o salário delas vai ser quanto? Eu não preciso nem calcular o X, olha isso. Vai ser 4.800, porque isso é o salário da gata. 4.800 mais 1%. Como 1% é 1.600, é só somar 4.800 mais 1.600, entendeu? 6.400 que dá isso aqui. A soma dos dígitos, que é o que ele pede, ó, considerando que no referido mês o salário de cada uma delas foi K, esse valor aí, a soma dos algarismos desse valor K é quanto? Ó, 10, né? 6 mais 4, 10. Entenderam essa jogada? Que eu não precisava saber o X. Ele não te pediu o X, ele te pediu o salário. Correto? Se você quiser saber o X, claro, você passa esse 100 para cá multiplicando, ó. Ok? Só que aí você vai pegar esse valor e vai ter que jogar aqui, ó. Aí ele vai voltar a ser esse, que você vai somar com esse.
Então, assim, né, você vai fazer uma continha a mais aí, de qualquer forma, bem tranquilo, mas eu espero que vocês tenham essas sacadas na hora de resolver exercício para não encher linguiça. Beleza, Berger? Vamos agora para a questão 25. Sara e Pedro estudam na mesma escola que fica a 140 metros do prédio onde os dois moram. Um dia, eles saíram da portaria do prédio no mesmo instante e realizaram o mesmo percurso. Esse deslocamento foi representado graficamente. O eixo D representa a distância entre eles e a portaria do prédio em metro, em função do tempo T de deslocamento dado em segundo. Se os pontos P1, P2 e P3 pertencem ao gráfico de deslocamento de Pedro, então Pedro aqui, P1, P2 e P3, claro, né? E S1, S2, S3 é o da Sara, então é correto afirmar aqui. Bem, vamos lá. Sara alcançou o Pedro aos 90? Bem, pode ser, né? Porque aqui, ó, 90 segundos pode ser o cruzamento dos dois. É onde ela alcança ele. Esse número faz sentido, 90. Mas a gente não tem certeza, então vamos ver as outras. Se as outras não passarem, a gente vai aceitar que é essa, né? Sara e Pedro chegaram juntos na escola. Não. Olha só. A Sara chegou no tempo 110 e ele no 130. Então, não. O que ele faz é que induzir você a achar que chegou junto, porque aqui está no mesmo valor. Não. É porque a distância é a mesma, né? Afinal de contas, eles saíram do mesmo lugar e foram para o mesmo lugar, fazendo o mesmo percurso, tá? Então, a B, ela é incorreta. C, Sara ficou parada durante 20 segundos. Não, a Sara ficou 10, ó, aqui até aqui, né? Parado quer dizer esse patamar aqui, porque ela não está aumentando a distância, né? Não tem inclinação. Então, aqui, quem ficou 20 segundos parado é o Pedro, tá? Então, não, senhor. Sara andou mais rápido no primeiro minuto. Essa questão da velocidade tem a ver com a inclinação, olha. O Pedro, ele tem uma reta mais inclinada, então ele foi mais rápido no primeiro minuto, que é esses 60 segundos aqui. Correto? Então, não. Essa também, ela é incorreta. Você poderia olhar pela inclinação, que é maior, ou porque ele andou uma distância maior no mesmo tempo, tá? Então, portanto, aqui, letra A, né? A Sara pegou o Pedro, alcançou o Pedro nos 90 segundos. Para fazer isso aí, eu não vou fazer, tá? Para não encher linguiça aqui. Você ia ter que calcular o ponto de encontro dessa reta. Então, você ia ter que fazer ou uma equação de reta, ou analisar, né? Por uma semelhança desse triângulo aqui, ó. Correto? Poderia fazer a equação dessa reta que eu estou pintando de bonina, ou fazer semelhança de triângulo aqui, para você poder descobrir esse triângulo aqui, ó, menorzinho. Correto? Comparando também com a reta do Pedro, que é essa reta aqui, tá? Então, a maneira de você descobrir exatamente esse ponto é tirar a equação da reta azul com essa reta aqui, bonina, correto? E igualar as duas que você ia achar a coordenada x do ponto. Eu me recuso a fazer isso aqui, né? É uma questão de função de primeiro grau. Como eu disse, não conteudista. Olha aqui, ó, não conteudista. Não precisava saber conteúdo de função de primeiro grau para acertar a questão. Correto? E, olha só, por incrível que parível, né, Berguinhos? Não caiu o F2, porque a prova foi exatamente isso. Ela não foi conteudista, tá bom? Vamos agora para a questão 26, que é uma questão de princípio fundamental da contagem, né? Que eu coloquei aqui, ó, probabilidade ou princípio fundamental da contagem. E caiu das duas, né? Tem uma de probabilidade e uma de princípio fundamental da contagem. E nós resolvemos aqui uma questão praticamente idêntica, né? Do princípio fundamental da contagem, que é uma questão do IF do Espírito Santo, tá? Enfim, se você quiser depois tirar print aí para estudar, você pode. Vou vir para cá. Ana, Bia, Carlos e Débora foram assistir um filme no cinema e escolheram assentos na primeira fileira. Sabendo que há 5 poltronas na fileira, o número de formas distintas que eles poderiam se distribuir é. Então, aqui o que você tem que pensar é o seguinte. Você tem 5 maneiras dessa poltrona ser ocupada. Pode ser a Ana, a Bia, o Carlos, ou a Débora, ou ficar vazia. Então, ela tem 5 opções, correto? Uma vez que você usou uma das opções, aqui você vai ter 4, 3, 2, 1. Isso é o 5 fatorial, quando a gente multiplica os números, né, pelos antecessores até chegar no 1. Então, é só multiplicar. Olha só, faça a conta dessa maneira aqui para ficar mais fácil. Ó. 5 vezes 2, 10, aí termina em 0. 4 vezes 3, 12. 120, então, é a resposta da letra C. Tranquilaço, o princípio fundamental da contagem, mais fácil ainda, né? Observa quando você lê essa questão aqui, que aqui ele dava algumas condições, não tinha repetição, os números tinham isso aqui, o primeiro número era ímpar, né, numa senha. Então, aqui a gente ainda tinha que raciocinar um pouquinho. Essa aqui não, era literalmente 5 fatorial, ok? Bem, nós temos aqui a questão 27, que é uma questão de
triângulo equilátero, né? É mais de triângulo equilátero com a parte da circunferência de setores circulares. Então, esse aí, ele encaixa dentro dessa parte aqui da geometria manjada, né? Porque, é claro, o triângulo equilátero ele é o dobro do triângulo egípcio, mas ele em si é um triângulo manjado, você tem que saber as fórmulas e etc. E aí, juntando com essa parte aqui de circunferência, né? Eu estava muito com a ideia de gráfico de pizza ou arco de setor circular, né? Que foi exatamente essa parte aqui. Então, vamos lá. E a gente treinou também bastante questões, tá? Por exemplo, essa visão aqui. Isso aqui, por exemplo, é a questão do Coltec, tá vendo? Para vocês enxergarem os triângulos manjados. Aqui também, enfim, nós tivemos aí uma coisa bem similar com coisas já passadas. Uma pista de corrida foi projetada em uma praça em torno de 3 canteiros circulares idênticos. Cada um deles possui um diâmetro de 20 metros. Isso aqui já é um golpe por si só, porque na hora da prova está escrito diâmetro, você esquece que tem que dividir por 2, né, o raio. Os centros dos canteiros são vértices de um triângulo equilátero, cujo perímetro é igual a 120 metros. Então, uma coisa mais ou menos assim, eu vou ligar os raios aqui, certo? Aqui, os centros, e eu vou ter um triângulo equilátero cujo perímetro é 120 metros. Considerando que a margem interna da pista tangencia os 3 canteiros, o menor comprimento para essa margem, quer dizer, essa margem aqui, é igual a quanto? Bem, se eu traçar uma perpendicular aqui, né, o raio, ó, ele faz 90 graus com a reta que tangencia, beleza? Então, isso aqui, eu estou garantindo que nós temos 90 graus, beleza? Isso aqui, ó, é 90 graus. Eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá, certo? Eu vou fazer um aqui de 90 graus. Só que eu vou fazer aqui, ó, tá? Como se fosse aqui, tá meio ruim aqui, né? Mas enfim, vou fazer do lado de cá. Por quê? Porque eu quero calcular exatamente qual que é o valor desse trecho curvo, né? Esse arco aqui. Então, como que a gente vai proceder para calcular esse arco? Deixa eu tentar dar um zoom nele aqui, pra vocês entenderem. Esse ângulo aqui, ó, este ângulo, deixa eu pegar uma cor que destaca mais, vou pegar vermelho. Esse ângulo aqui, ó, ele é 60 graus. Por quê? Porque o triângulo aqui, ele era equilátero. Beleza? Isso aqui é 90 graus, porque essa reta tangencia a circunferência. Então, se isso aqui é raio e isso aqui está tangenciando, como foi falado no exercício, ó, a palavra tangenciam aqui, né? Então, aqui é 90 graus. E aqui também. Ou seja, esse ângulo aqui, ele vai ser quanto? É o que falta para dar 360 graus de volta. Beleza? Então, esse ângulo amarelo aqui, como é que a gente vai calcular ele? A gente vai fazer 90 mais 90, 180, mais 60, 240. Então, 360, que é tudo, menos esse pedaço aqui que deu 240, ó, 90, 90, mais 60. Isso dá 240, ok? Isso aqui vai dar 120. Então, esse trecho aqui, ó, ele é um arco de 120 graus. Então, nós vamos lembrar de uma coisa. Uma circunferência completa, ela é 2πr. Correto? O R aqui é 10. Por que 10, Chess? No enunciado, ele jogou um golpe, que muita gente deve ter caído, tá? Então, aqui é 10. Só que eu não quero uma volta completa, eu quero 1/3 da volta. Por quê? Porque 120 graus é 1/3 de 360. Ó, 120 mais 120, 240, mais 120, 360. Então, você quer isso aqui dividido por 3, beleza? Por quê? Porque o ângulo é 120 graus, é 1/3 da circunferência completa. Só que observa uma coisa, você vai ter isso aqui, 1, 2, 3. Então, você vai multiplicar por 3, ok? Para você ter os 3 arcos. E você vai somar mais quanto? Mais 120, por quê? Porque esse trecho aqui, ó, ele tem o mesmo tamanho desse aqui, porque essa reta aqui faz 90 graus, né? Certo? Então, esse pedaço aqui, mais esse aqui, certo? Mais ou menos até aqui, né? Aqui, ó. Aqui, certo? E aqui, ó, eles são exatamente o tamanho do triângulo, que é 120. Beleza? Compreendido? Então, olha só. Aqui eu coloquei que tá errado, tá? É aqui, ó, que eu quis dizer, certo? Que é o comprimento 120 do triângulo, né? Esses 3 lados do triângulo, que é o perímetro do triângulo, é 120. Então, aqui, ó, pega exatamente o 120, que é a parte não curva do caminho, digamos assim. Então, observa uma coisa. Aqui eu vou cortar, certo? E aí, eu vou colocar fator comum em evidência. Isso aqui vai dar 20π, né? Vai dar 20π mais 120. Então, aqui, ó, a gente pode colocar, olha a resposta da letra C, gritando, né? A gente pode colocar 20 em evidência. Aí, aqui, ó, se eu pegar 120 e dividir por 20, vai dar 6, certo?
E 20π dividido por 20 vai sobrar o π aqui pra gente. Beleza? Então a resposta correta é a resposta da letra C. Essa foi a questão, eu diria, mais conteudista da prova, porque ela envolvia aqui, ó, um cálculo de setor, né? De arco, né? Circular. Ok? Agora, observa uma coisa. Mesmo caindo essa parte do triângulo equilátero, a questão em si não precisava de nenhuma fórmula. Ele já te deu o comprimento, tá vendo? Não precisava disso. Ele poderia ter quebrado um pouco suas pernas aqui e ter feito você calcular esse perímetro, tá? Então, mesmo assim, você não tem o direito de reclamar. Essa aqui, na hora da prova, eu tenho certeza que meu aluno já veio logo na cabeça. Eu falei faraó, faraó, triângulo egípcio. Eita glória, viu? O triângulo egípcio me honrou, bequeio. O tanto que eu falei de triângulo egípcio, acho que foi o assunto que eu mais falei em revisão dos desesperados, no grupo VIP, nos pomodoros que eu fazia, tanto nos grupos públicos ou não, né? Aqui, ó, triângulo egípcio, cara. Não tem prova que não caia triângulo egípcio, tá? Se não cair, meu filho, é tipo assim, é uma exceção da exceção. Triângulo 30, 60, 90 graus. Se você não conhece, você tem que dar uma olhada nisso. Não vá para a prova sem saber triângulo egípcio, né? Ó, geometria manjada. Trinca pitagórica, não caiu, né? Mas caiu o triângulo egípcio. Beleza? Então vamos lá. Para pendurar, né, um quadro, João precisa apoiar uma escada de 1,5 metros de comprimento em uma parede perpendicular ao chão. Então aqui temos a parede. Ela é perpendicular ao chão, formando 90 graus, e ela tem um comprimento de 1,5 metros. Ok. A fim de que consiga alcançar o local onde o quadro será fixado, a escada deve ficar, para ficar estável, né, ela precisa de um ângulo de 60 graus com o chão. Então aqui, ó, você vai ter que ter 60 graus, ok? Esse ângulo é obrigatoriamente 60 graus, e aqui é 1,5 metro a sua escada. No entanto, o João não tinha um instrumento para medir. Se ele não tem um instrumento para medir, o que ele faz? Ele calcula o valor desse cateto aqui para garantir que esse triângulo é egípcio, não é? Porque aqui é 90 graus, aqui é 30 graus, ok? Então, ele decide ajustar a distância do pé da escada até a parede, que é esse valor aqui da distância, que é o oposto ao ângulo de 30, na verdade. Então, qual que é o valor dessa distância? Bem, o triângulo egípcio é a coisa que eu mais falo na Terra. Eu vou deixar um vídeo linkado aqui, caso você nunca tenha ouvido falar. Pelo amor de Deus, se ajude, né? Se faça o favor de saber isso aqui para a prova, tá? Nesse vídeo eu deduzo tudo. Aqui eu não vou deduzir nada, filho. Você quer ver a dedução? Você vai ver o outro vídeo, entendeu? Eu vou fazer vídeo de 10 mil horas aqui, não. Senão todo vídeo que eu faço eu tenho que fazer uma dedução. Que dia que eu vou andar com a matéria, né? Então, olha só, o triângulo egípcio, o cateto oposto a 30 é x. Ele tem um valor x. A hipotenusa vai ser o dobro desse valor. E o oposto a 60 vai ser x raiz de 3. Então, a explicação disso aqui, você vai ter que assistir lá, beleza? Então, se aqui é o ângulo de 60, esse aqui é 30, e isso aqui é a hipotenusa, esse valor aqui, ó, ele é 0,75, que é metade desse. 0,75 é quanto, BHs? Ó, 75 sobre 100, não é? Simplifica em cima e embaixo com moedas de 25 centavos, aqui vai dar 3, aqui vai dar 4. Respostinha da letra A. Essa aqui foi tipo assim, ó, profética. Vamos lá para a questão 29, que também foi uma questão prevista, né? Que é da parte de probabilidade, não é isso? Ó, probabilidade, princípio fundamental da contagem. E essa questão, vou confessar a vocês, eu errei ela no gabarito, né? No gabarito não, eu errei a questão, porque eu juro para vocês, amigos, eu não li esse parágrafo. Não li. A questão para mim, eu li ela assim, ó. De repente, isso aqui sumiu no meu caderno de prova. Eu não sei o que aconteceu, eu estava nessa hora, eu deixei essa questão mais para o final, porque eu vou intercalando as questões. Eu ensinei essa tática aos alunos, tá? Diga-se de passagem. Deixei essa mais para o final e eu já estava com meus ombros, assim, horrorosos de tanta dor, né? E eu ainda fiquei um tempinho nela, refletindo, vendo se não tinha pegadinha, e eu simplesmente, juro, por essa luz que me ilumina, eu não consegui, eu não li isso aqui, eu não vi, tá? Então, assim, esse tipo de coisa acontece em provas. É o que eu falo com os alunos, você não tem que tirar total. Não é sobre saber matemática, o contexto da prova é um contexto de situações adversas, entendeu? Então, isso acontece, todo mundo erra, certo?
a gente está passível de condições externas na hora da prova. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. É entender o que te fez errar para você não repetir de novo os erros, correto? Ó, Célio e Amanda vão disputar um jogo no qual um vai escolher aleatoriamente um dos números naturais de 0 a 9 e escrevê-lo num papel, sem que um saiba o número do outro. Posteriormente, eles revelam os números escritos e caso a soma dos números seja par, Célio vence o jogo. Sendo ímpar, Amanda vence o jogo. Como eu li só até aqui, eu fui e pensei assim, uai, se o cara é par, então uma soma para dar par pode ser par mais par ou ímpar mais ímpar. Porque, por exemplo, 1 mais 1, ímpar mais ímpar dá 2, que é par. No caso, para ela ganhar, pode ser par com ímpar ou ímpar com par. Ou seja, a probabilidade é a mesma. No jogo de par ou ímpar, você tem a mesma probabilidade de ganhar se você pedir par ou ímpar, correto? Pensando que você pode pôr também 0, tá? No jogo. Beleza. Só que aí tem esse parágrafo aqui, ó. Nesse jogo, o Célio não escreveu o número 0. E o número que a Ana escreveu é par. Então, qual que é a probabilidade deles ganhar, né, o jogo? Qual vai ter mais probabilidade? Então, vamos pensar o seguinte. Para a Ana ganhar, já que no caso dela precisa que o Célio, ó, ela escreveu par, certo? E a gente quer que dê o resultado ímpar, não é? Porque aqui, ó, sendo ímpar, a vencedora é a Ana. Então, se a gente quer que a Ana ganhe, a gente tem que torcer para o Célio colocar um número ímpar. E é mais provável ele colocar ímpar. Por quê? Porque ele não colocou 0. Então, ele tem as opções 1, 3, 5, 7 e 9 para colocar de ímpar. E de par, ele vai ter 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, é mais provável que o Célio coloque um número ímpar do que um número par nesse caso. Portanto, como é mais provável que ele coloque um número ímpar do que par, então a Ana está sendo favorecida nesse rolê, correto? Portanto, a Ana aqui tem maior probabilidade de acertar. Por quê? Vamos pensar agora no contexto do Célio ganhar, ok? No contexto do Célio ganhar, a Ana colocou já o par. Então, o Célio tem que colocar um número par, só que ele tem 4 números pares para escolher, correto? Aqui, ó. Então, para ele, o ideal é que ele escolhesse um número par. Só que ele tem menos pares do que ímpar para escolher. Então, é menos provável que ele escolha os pares. Não precisa fazer conta. É uma análise qualitativa, né, da questão. Então, como ele tem menos pares, é menos provável que ele ganhe. Portanto, a resposta aqui é a letra B. Como eu falei para vocês, eu fiz a prova. Sei isso aqui de cor e salteado. Não seria uma questão para eu errar. Mas por quê? Porque você fica submetida ao estresse da prova. Não é nem ansiedade, é a condição estressante do cansaço físico. Entendeu? Eu estava exausta dessa hora. Minhas costas estão doendo até agora, que eu sentei numa cadeirinha mequetrefe, que eu vou falar com vocês. Mas, enfim, é isso. Todo mundo está passível de erro, mas você tem uma cota de erro na prova. Entendido? Você pode errar algumas questões. Você não precisa acertar todas para passar, não. Entenderam? Vamos agora para a última questão da parte de matemática, que também, claro, foi falada aqui na última parte, né, de moda, estatística, mediana, enfim. Aqui foi uma questão de mediana. Um grupo de 15 amigos, cujas idades estão registradas na tabela, se inscreveu para disputar em equipe em uma gincana. Dentre as regras da gincana, as seguintes exigências. Cada equipe deve ser formada por 16 jogadores, a mediana dos jogadores deve ser 13,5. Sendo assim, para atender as exigências, a equipe deve incluir um jogador de qual idade? Mediana é o meio da amostra. Então, observe uma coisa. Aqui, ó, nós temos 3, 7, 11 mais 4, 15 pessoas. Eu vou ter que incluir uma pessoa aqui no caso, porque precisava ser 16, certo? E aí a gente vai pensar o seguinte. Mediana, a gente organiza os dados. Então, eu vou ter uma amostra de 16 pessoas, certo? Que são os 16 jogadores. Como é uma amostra par, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar exatamente os termos centrais, que no caso são 2, né? Porque olha só, 16 dividido por 2 é 8. Você pega o 8º e o 9º termo, porque você vai ter 7 abaixo deles, ó. 2, 4, 6, 7 e 7 acima. 2, 4, 6, 7. Então, esse aqui é o interesse. A gente precisa saber quais são os números que vão estar na 8ª e na 9ª posição, de modo que essa mediana fique valendo 13,5. Então, vamos colocar aqui, ó. Primeiro, temos 3 jogadores com a idade de 10, 10, 10 e 10. Depois, 4 jogadores com 11, ó. 1, 2, 3, 4. Beleza. Agora, a gente está onde a gente queria chegar, que é a mediana.
O próximo número aqui é 14. Então, se eu colocar 14 aqui, 14, a mediana vai ser a média entre os termos centrais, vai ser 14. Então, eu tenho que colocar aqui nessa posição um jogador de 13, para o próximo ser os 4 14 aqui, né? 1, 2, 3, 4. Enfim, colocando o resto, eu não precisava organizar daqui para cá, não. Só precisava dessa parte aqui do problema, entendido? Eu tenho que enfiar uma pessoa de 13 anos nesse meio aqui, para que, somando 13 mais 14, dividido por 2, dê 13,5, correto? Que é o valor da mediana que foi estabelecido. Porque, lembre-se, a média entre dois valores é o meio entre eles. Você pode pensar entre o 13 e o 14, não está exatamente o 13,5? Então, por isso que aqui, ó, a gente garante uma mediana de 13,5, né? Somando também 27 dividido por 2 dá 13,5. Ou seja, a gente precisa incluir um jogador de 13 anos, uma questão bem tranquila também, vou ver um pouquinho de raciocínio, né, para você ver aqui onde ia ficar a pessoa. Tranquila, fácil, ok?